A madrasta obrigou sua enteada a ficar noiva de um mendigo para humilhá-la. Quando chega o dia do casamento, todos ficam chocados com o que o mendigo revelou. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! No coração da maior metrópole da América Latina, onde arranha-céus disputavam espaço com a história centenária da cidade, Helena Monteiro caminhava apressadamente pelos arredores da Praça da Sé. Seus saltos ecoavam pelo calçadão enquanto ela se desviava habilmente da multidão que se acotovelava no centro de São Paulo. Com seus 25 anos recém-completados, Helena carregava não apenas uma bolsa de grife, presente reluctante de sua madrasta, mas também um coração maior que a cidade que a viu crescer. Naquela manhã de outono, quando as folhas começavam a tingir de dourado as ruas do Centro Velho, Helena decidiu fazer seu costumeiro desvio antes de chegar ao escritório da fundação que administrava. Era um ritual que sua madrasta, Beatriz Atenaíse, considerava não apenas desnecessário, mas absolutamente inadequado para alguém de sua posição social. Uma Monteiro não deveria se misturar com esse tipo de gente, costumava dizer Beatriz, ajeitando suas joias importadas e seu sobrenome adotado após o casamento com o pai de Helena. Mas a jovem havia herdado muito mais que o império empresarial de seu falecido pai. Herdara também sua compaixão e seu senso de justiça social. Todos os dias, Helena parava na mesma padaria na rua 15 de Novembro, comprava dezenas de pães frescos e os distribuía entre as pessoas em situação de rua que encontrava em seu caminho. Não era apenas sobre alimentar, era sobre dignidade, sobre olhar nos olhos, sobre conhecer histórias e nomes. Foi numa dessas manhãs que ela conheceu Rafael. Diferente dos outros, ele não estendeu a mão quando ela ofereceu o pão. Ao invés disso, seus olhos castanhos profundos a fitaram com uma mistura de orgulho ferido e gratidão contida. "Aceito, mas apenas se puder retribuir de alguma forma", disse ele, com uma dicção que denunciava uma educação formal que intrigou Helena. Rafael tinha algo diferente. Suas roupas estavam gastas, mas limpas. Seus cabelos escuros, embora compridos, estavam bem cuidados. E havia livros, vários deles, organizados cuidadosamente ao seu lado, protegidos por uma lona impermeável. Helena notou títulos de literatura clássica e alguns de economia, todos marcados com post-its coloridos. "Você gosta de literatura?", perguntou Helena, sentando-se no banco da praça ao lado dele, ignorando completamente o olhar reprovador dos executivos que passavam apressados com seus cafés para a viagem. "Não apenas gosto, eu dou aulas", respondeu Rafael, um sorriso tímido surgindo em seu rosto marcado pelo sol. "Aqui mesmo, na praça, para quem quiser aprender. É minha forma de manter a sanidade e devolver algo para o mundo." A conversa fluiu naturalmente, como se ambos fossem velhos conhecidos que apenas não se viam há muito tempo. Helena descobriu que Rafael tinha formação em letras pela USP e que uma série de eventos, os quais ele preferiu não detalhar, o havia levado àquela situação. Mas não havia amargura em sua voz quando falava sobre isso, apenas uma determinação serena de seguir em frente. O que Helena não sabia enquanto se perdia naquela conversa, que a faria chegar atrasada pela primeira vez em anos ao trabalho, era que alguns metros acima, do 20º andar de um dos edifícios corporativos que cercavam a praça, Beatriz Atenaíse observava a cena com seus binóculos de ópera, um sorriso maquiavélico se formando em seus lábios, perfeitamente pintados de vermelho. "Então é assim que você quer brincar, querida?", murmurou Beatriz para si mesma, fechando os binóculos com um estalo. "Pois bem, vamos transformar sua pequena aventura filantrópica em algo muito mais interessante." Beatriz girou em sua cadeira de couro italiano, seus saltos Louboutin, refletindo a luz que entrava pelas janelas do escritório. Seu plano começava a tomar forma, um plano que mudaria para sempre a vida de Helena e, sem que ninguém suspeitasse, traria à tona segredos há muito enterrados nas fundações daquela família. Enquanto isso, na praça, Helena olhava para seu relógio e se levantava relutante. "Preciso ir, mas voltarei amanhã", prometeu ela a Rafael. "Gostaria muito de continuar nossa conversa sobre Machado de Assis."
Estarei aqui, respondeu ele, seus olhos brilhando com algo que ia além da gratidão. Sempre estou. O que nenhum dos dois sabia era que aquele encontro aparentemente casual era apenas o primeiro capítulo de uma história que envolveria muito mais que literatura e filantropia. Era o início de uma trama que revelaria como o destino tem formas peculiares de unir as pessoas e como os segredos mais bem guardados têm o hábito de vir à tona quando menos se espera. O apartamento dos Monteiro, no Jardim Europa, refletia o requinte e a opulência que Beatriz tanto prezava. Obras de arte contemporânea decoravam as paredes do duplex, enquanto objetos de design assinado competiam pela atenção dos visitantes. Naquela noite, enquanto a cidade se preparava para dormir, o lar da família fervilhava com os preparativos para mais um dos famosos jantares beneficentes de Beatriz. Helena observava sua madrasta coordenar a equipe de funcionários com a precisão de um maestro. Cada taça, cada arranjo floral, cada detalhe era minuciosamente supervisionado por aquela mulher que, aos 45 anos, ainda mantinha a beleza e a postura que a haviam tornado uma das socialites mais influentes de São Paulo. Helena, querida, chamou Beatriz, seu tom doce mal disfarçando uma nota de autoridade. Preciso que você use o vestido que separei para esta noite. Teremos convidados muito especiais. O vestido em questão, um valentino vermelho que mais parecia uma segunda pele, estava disposto sobre a cama de Helena. Era exatamente o tipo de roupa que ela evitava. Chamativo demais, provocante demais, completamente diferente de seu estilo discreto e elegante. Beatriz, você sabe que prefiro algo mais simples, mais adequado para suas aventuras filantrópicas no centro da cidade? Cortou Beatriz, seu sorriso não alcançando os olhos. Falando nisso, querida, vi você hoje de manhã. Seu novo amigo parece interessante. O coração de Helena acelerou. Havia algo no tom de Beatriz que a deixou instantaneamente em alerta. Sua madrasta raramente mencionava suas atividades beneficentes, preferindo fingir que elas não existiam. Rafael é apenas alguém que... Rafael, então já estamos nos tratando pelo primeiro nome? Beatriz se aproximou, ajustando uma mecha do cabelo de Helena com falsa ternura. Sabe, tenho observado seu trabalho com os menos favorecidos. É admirável, realmente admirável, tanto que decidi me envolver mais. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Conhecia bem aquele tom. Era o mesmo que Beatriz usava antes de destruir a reputação de alguma rival social. O que você quer dizer com isso? Hoje à noite, durante o jantar, farei um anúncio especial. Algo que vai unir seu amor pela filantropia com as necessidades sociais da nossa família. Beatriz fez uma pausa dramática, saboreando o momento. Afinal, já está mais que na hora de você se casar, não acha? O sangue de Helena gelou. As peças começavam a se encaixar em sua mente, formando um quadro aterrorizante. Você não pode estar sugerindo... Oh, mas estou, querida. Seu pai sempre quis que você se casasse com alguém que compartilhasse seus valores. Beatriz caminhou até a janela, observando os jardins impecáveis abaixo. E quem melhor para entender seu trabalho com os necessitados do que alguém que viveu essa realidade? Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso é loucura, Beatriz. Você não pode forçar um casamento. Estamos em 2025, não no século passado. Força é uma palavra tão forte, respondeu Beatriz, virando-se com um sorriso felino. Digamos que seja uma sugestão fortemente incentivada. Afinal, seria uma pena se a fundação que você tanto ama perdesse seu financiamento, não seria? O ultimato pairou no ar como veneno. Helena sabia que Beatriz, como administradora do espólio de seu pai, até que ela completasse 30 anos, tinha poder para cumprir sua ameaça. Por que você está fazendo isso? Por você, é claro. Sempre por você. Beatriz se aproximou novamente, seu perfume francês, sufocante. Agora, vista o vestido. Nossos convidados chegam em 1 hora. E tenho certeza que seu futuro noivo vai adorar. Enquanto sua madrasta saía do quarto, Helena sentou-se em sua cama, as mãos tremendo. Na mesa de cabeceira, uma foto sua com o pai, tirada pouco antes dele partir,
parecia observá-la com preocupação. Se ele estivesse ali, nada disso estaria acontecendo. Do lado de fora do apartamento, a noite paulistana pulsava com sua energia característica, alheia ao drama que se desenrolava no luxuoso duplex. Em algum lugar, próximo à Praça da Sé, Rafael guardava seus livros para mais uma noite sob as estrelas, sem imaginar que seu destino estava prestes a mudar drasticamente. O salão de festas do apartamento dos Monteiro resplandecia sob a luz dos cristais importados. A nata da sociedade paulistana circulava entre taças de champanhe e canapés elaborados, mientras a orquestra de câmara tocava suavemente ao fundo. Helena, usando o vestido vermelho que Beatriz escolhera, sentia-se como um peixe fora d'água em seu próprio habitat. Entre os convidados, destacava-se um senhor de cabelos grisalhos e postura elegante, que não parava de olhar em sua direção. Arthur Mendes, um dos mais antigos amigos de seu pai, parecia especialmente inquieto naquela noite. Helena o conhecia desde criança e sempre o considerou como um segundo pai, especialmente após a partida do seu. "Você está diferente hoje, pequena", comentou Arthur, aproximando-se com seu uísque nas rochas. "Há algo errado?" Helena hesitou. Arthur sempre fora seu confidente, mas como explicar algo que nem ela mesma compreendia completamente? Antes que pudesse responder, Beatriz surgiu ao seu lado, envolvendo seu braço como uma serpente constritora. "Arthur, querido, que bom que pôde vir", exclamou Beatriz, sua voz melodiosa ecoando artificial. "Você não vai acreditar na surpresa que preparei para nossa Helena." O olhar de Arthur escureceu por um momento, algo que apenas Helena percebeu. "Surpresa?", questionou ele, estudando o rosto de Beatriz com intensidade. "Sim, mas primeiro..." Beatriz fez um gesto para os garçons que começaram a circular com mais champanhe. "Helena, querida, por que não vai até a varanda? Há alguém especial que quero que você conheça. Ou melhor, reencontre." O coração de Helena disparou quando, através das portas francesas que davam para a varanda, viu uma figura masculina de costas, agora vestida com um terno bem cortado. Mesmo assim, ela reconheceria aquela postura em qualquer lugar. "Rafael!", sussurrou ela, incrédula. Ao se virar, Rafael parecia uma pessoa completamente diferente do homem que ela conhecera na praça. O terno negro caía perfeitamente em seus ombros largos, e seus cabelos estavam cortados e elegantemente penteados. Seus olhos, no entanto, mantinham aquela mesma intensidade que a havia capturado desde o primeiro momento. "Boa noite, Helena", respondeu ele, sua voz carregando uma mistura de embaraço e resignação. Beatriz sorriu triunfante. "Rafael gentilmente aceitou meu convite para participar de nossa pequena reunião. Afinal, é importante que todos conheçam um homem que está prestes a se tornar parte da família Monteiro." Um murmúrio percorreu o salão. Helena sentiu o peso de dezenas de olhares sobre si, alguns curiosos, outros claramente reprovadores. Arthur Mendes, por sua vez, havia empalidecido visivelmente. "Do que você está falando, Beatriz?", perguntou Helena, embora já soubesse a resposta. "Ora, querida, sobre seu noivado, é claro." Beatriz ergueu sua taça, sinalizando para que todos fizessem o mesmo. "Senhoras e senhores, é com grande alegria que anuncio o compromisso de minha adorada enteada, Helena Monteiro, com este admirável jovem, Rafael Coury." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena observou o rosto de Rafael, procurando algum sinal de que isso era uma piada elaborada, mas encontrou apenas uma expressão resignada e algo mais. Culpa? Arthur Mendes deu um passo à frente, sua mão tremendo levemente ao segurar sua taça. "Beatriz, isso é impossível. Você não pode..." "Impossível?", cortou Beatriz, seu sorriso agora mais afiado que um estilete. "Por que seria impossível, Arthur? Por acaso você sabe algo sobre nosso querido Rafael que eu deveria saber?" O velho amigo da família recuou, seu rosto uma máscara de conflito. Helena percebeu que havia muito mais naquela cena do que aparentava. Arthur parecia estar travando uma batalha interna, como se carregasse um segredo pesado demais para manter. "Helena", Rafael se aproximou dela, falando baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. "Eu sinto muito. Sua madrasta, ela me ofereceu uma oportunidade que eu não pude recusar.
Não pelos motivos que você pode estar pensando, mas... Por que, Rafael? O que ela ofereceu que vale essa farsa? Os olhos dele se encheram de uma tristeza profunda. A chance de descobrir a verdade sobre quem eu realmente sou. Naquele momento, um garçom deixou cair uma bandeja, o som estridente de taças quebrando, cortando a atenção do ambiente. Beatriz imediatamente assumiu seu papel de anfitriã perfeita, direcionando a atenção dos convidados para o buffet que acabara de ser servido. Helena permaneceu na varanda com Rafael, enquanto Arthur os observava de longe, seu rosto uma máscara de preocupação e culpa. O céu de São Paulo, normalmente encoberto pela poluição, parecia excepcionalmente estrelado naquela noite, como se até mesmo o universo quisesse testemunhar o desenrolar daquele drama. Na manhã seguinte ao fatídico jantar, Helena caminhava pelos corredores do Instituto Cultural Monteiro, a fundação criada por seu pai no coração do bairro da Liberdade. O lugar era seu refúgio, onde podia continuar o trabalho social que tanto amava, longe dos olhares críticos da alta sociedade paulistana. Mas naquele dia, nem mesmo as paredes acolhedoras do Instituto conseguiam acalmar sua mente turbulenta. As palavras de Rafael sobre descobrir sua verdadeira identidade ecoavam em seus pensamentos, misturando-se com a imagem perturbadora do rosto pálido de Arthur Mendes durante o anúncio do noivado. Senhorita Helena, a voz de Dona Teresa, secretária que trabalhava com seu pai há décadas, interrompeu seus pensamentos. O Sr. Mendes está aqui. Diz que precisa falar com você urgentemente. Helena encontrou Arthur na biblioteca do Instituto, um ambiente que remetia aos antigos casarões paulistanos, com suas estantes de madeira maciça e poltronas de couro. O velho amigo da família parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Helena, minha querida, precisamos conversar, disse ele, sua voz trêmula. Sobre ontem à noite, sobre Rafael. O senhor o conhece, não é? Helena foi direta. Vi como reagiu quando Beatriz fez o anúncio. Arthur passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que Helena reconhecia como sinal de grande aflição. Sim, eu o conheço. Ou melhor, conheci há muito tempo. Ele fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Helena, você se lembra do primeiro marido de Beatriz? Vagamente. Era muito pequena quando ele partiu. Lembro que papai comentava às vezes sobre ele, mas Beatriz nunca permitiu que o assunto fosse discutido em casa. Eduardo Cody. Arthur pronunciou o nome como se fosse uma antiga ferida sendo reaberta. Ele era meu melhor amigo, antes mesmo de conhecer seu pai. Um homem brilhante, dono de uma das maiores construtoras de São Paulo na época. Helena sentiu seu coração acelerar. Cody? O mesmo sobrenome de Rafael? Não é coincidência, minha querida. Eduardo tinha um filho, um menino de 5 anos quando... Arthur engoliu em seco. Quando aconteceu a tragédia, Eduardo estava investigando algumas irregularidades em sua empresa, desvios de dinheiro que aconteciam sem seu conhecimento. Ele descobriu algo grande, mas antes que pudesse revelar. O que aconteceu com o menino? Helena interrompeu, seu coração martelando no peito. Desapareceu. Junto com todos os documentos que Eduardo havia reunido. Beatriz assumiu o controle da empresa, vendeu tudo em tempo recorde e, alguns meses depois, casou-se com seu pai. Arthur se levantou, caminhando até a janela. Helena, durante anos eu procurei por aquele menino. Era minha responsabilidade, eu era seu padrinho. Mas ele simplesmente sumiu. E você acha que Rafael é ele? Tenho certeza. Os mesmos olhos do pai. O mesmo jeito de franzir a testa quando está pensando. Arthur se virou para Helena, lágrimas nos olhos. Mas o que me atormenta é como Beatriz o encontrou. E por que agora? Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem perturbadora. Ela não o encontrou. Helena sussurrou, a revelação atingindo-a como um raio. Ela sempre soube onde ele estava. Todo esse tempo, um barulho na porta os interrompeu. Dona Teresa entrou apressadamente, seu rosto normalmente sereno, marcado pela preocupação. Senhorita Helena, desculpe interromper, mas a senhora, sua madrasta, está aqui, com o Dr. Martinez, o advogado da família.
Helena e Arthur trocaram olhares preocupados. A presença do advogado da família nunca era um bom sinal. Diga que já estou indo, Dona Teresa, respondeu Helena, mantendo a compostura, apesar do turbilhão interno. Helena, Arthur segurou seu braço antes que ela saísse. Seja cuidadosa. Beatriz é mais perigosa do que imaginamos. E agora que Rafael está de volta, temo que ela tenha planos que vão muito além de um simples casamento arranjado. No corredor, Helena podia ouvir o som dos saltos de Beatriz ecoando contra o piso de mármore, aproximando-se como o prenúncio de uma tempestade. Em sua mente, as palavras de Arthur se misturavam com as memórias do jantar da noite anterior, criando um mosaico de revelações que ameaçava desmoronar todo o mundo que ela conhecia. O escritório principal do Instituto Cultural Monteiro parecia menor com a presença imponente de Beatriz e do Dr. Martinez. Helena entrou no ambiente com a postura ereta que seu pai sempre lhe ensinara a manter diante de situações difíceis. O advogado, um homem de meia-idade com óculos de aro fino, organizava diversos documentos sobre a mesa de mogno. Querida, que bom que pôde se juntar a nós. Beatriz sorriu, aquele sorriso que nunca alcançava seus olhos. Dr. Martinez trouxe alguns papéis importantes que precisam de sua assinatura, sobre seu noivado, naturalmente. Helena permaneceu em pé, próxima à janela que dava vista para o movimentado bairro da Liberdade. Lá fora, a vida seguia seu curso normal, com pessoas transitando entre as tradicionais lanternas vermelhas e o aroma de comida japonesa preenchendo o ar. Que tipo de papéis? Apenas alguns acordos pré-nupciais, respondeu Dr. Martinez, sua voz monótona como se discutisse o clima. Considerando o patrimônio substancial da família Monteiro, são precauções necessárias. E imagino que esses acordos também incluam algo sobre a administração do Instituto? Perguntou Helena, observando atentamente a reação de sua madrasta. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Beatriz, rapidamente mascarado por sua expressão usual de controle. Ora, querida, você sempre foi tão perspicaz. Sim, há algumas adaptações necessárias na administração. Afinal, com seu casamento, outras responsabilidades surgirão. Como afastar-me gradualmente do trabalho social? Helena confrontou diretamente. É isso que você planeja, Beatriz? Usar meu casamento com Rafael para assumir o controle total do Instituto? Dr. Martinez pigarreou desconfortavelmente, ajustando seus óculos. Senhorita Monteiro, os documentos apenas propõem uma reestruturação administrativa que por acaso coincide com a data em que Rafael completaria 30 anos, se ele for realmente quem Arthur suspeita que é. O som de uma taça se estilhaçando cortou o ar. Beatriz havia derrubado sua água, mas seus olhos fixos em Helena revelavam que o choque não era pelo acidente. Então Arthur decidiu compartilhar suas teorias conspiratórias com você. Beatriz recuperou a compostura, sua voz agora cortante como gelo. Aquele velho senil sempre teve dificuldade em aceitar que Eduardo nos deixou por vontade própria. Nos deixou ou foi forçado a partir? Helena deu um passo à frente. E quanto ao filho dele? O menino que desapareceu misteriosamente na mesma época? Chega! Beatriz bateu na mesa com força suficiente para fazer Dr. Martinez saltar em sua cadeira. Você não sabe do que está falando, Helena. Há coisas do passado que é melhor permanecerem enterradas. Como os documentos que Eduardo descobriu. Aqueles sobre os desvios na construtora? O rosto de Beatriz empalideceu visivelmente. Por um momento, sua máscara de controle caiu completamente, revelando algo próximo ao pânico. Dr. Martinez, nos dê licença, ordenou Beatriz, sua voz tremendo levemente. Assim que o advogado saiu, fechando a porta atrás de si, Beatriz se aproximou de Helena com uma intensidade predatória. Quem mais sabe sobre isso? O que mais Arthur te contou? O suficiente para entender que Rafael não é apenas um morador de rua que você escolheu aleatoriamente para me punir, respondeu Helena, mantendo-se firme. Ele é o filho de Eduardo, não é? O herdeiro legítimo de tudo que você tomou. Beatriz soltou uma risada amarga. Herdeiro. Aquele moleque não tem direito a nada. Eduardo assinou tudo para mim antes de partir. Legalmente, a fortuna dos Cury me pertence.
E quanto à fortuna dos Monteiro, a que meu pai deixou sob sua administração até que eu completasse 30 anos? Helena contra-atacou. É por isso o casamento arranjado? Para garantir que você mantenha o controle sobre tudo? Um sorriso sinistro se formou nos lábios de Beatriz. Você sempre foi inteligente demais para seu próprio bem, Helena. Igualzinha ao seu pai. Mas diferente dele, você ainda tem muito a perder. Está me ameaçando? Apenas lembrando que suas pequenas obras de caridade e este instituto, tudo depende da minha boa vontade. E quanto a Rafael, Beatriz se dirigiu à porta, parando antes de sair. Sugiro que não compartilhe suas teorias com ele. Algumas verdades são devastadoras demais para serem reveladas. Quando a porta se fechou, Helena sentou-se pesadamente em sua cadeira. No corredor, podia ouvir os saltos de Beatriz se afastando, deixando para trás um silêncio carregado de ameaças veladas e verdades não ditas. Através da janela, o sol da tarde começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Em algum lugar da cidade, Rafael provavelmente ainda tentava processar as mudanças drásticas em sua vida, sem saber que era peça central em um jogo muito maior do que imaginava. O Parque Ibirapuera respirava a tranquilidade típica do final de tarde, quando Helena encontrou Rafael sentado próximo ao lago, observando os cisnes. Ele ainda vestia o terno caro que Beatriz havia providenciado, mas sua postura denunciava o desconforto com a situação. Achei que te encontraria aqui, disse Helena, sentando-se ao seu lado. Arthur me contou que seu pai costumava trazer você para ver os cisnes quando era pequeno. Rafael virou-se para ela, surpreso. Você conversou com Arthur sobre mim? Sobre você, sobre seu pai, sobre Beatriz. Helena fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Por que aceitou o acordo dela, Rafael? O que ela prometeu além do dinheiro para ajudar as pessoas em situação de rua? A verdade, respondeu ele, sua voz quase um sussurro. Ela disse que sabia quem eu era, que tinha provas sobre meu passado, sobre minha família. Disse que me ajudaria a recuperar minha identidade se eu... Ele hesitou. Se você se casasse comigo, Helena completou. Mas você já sabia quem era, não é? As memórias nunca desapareceram completamente. Rafael levantou-se, caminhando até a beira do lago. O sol poente refletia nas águas, criando um espetáculo de luzes que contrastava com a gravidade do momento. Tenho flashes, fragmentos de memórias, um escritório com vista para a Paulista, um homem me ensinando a jogar xadrez, o cheiro de livros velhos. Ele se virou para Helena. Mas nada concreto, nada que pudesse provar quem eu realmente sou. Depois do acidente, quando perdi meus pais, fiquei à deriva. O sistema de adoção, as ruas, tudo se misturou. O acidente? Helena franziu o senho. Rafael, não houve acidente. Seu pai... Não! Ele a interrompeu bruscamente. É o que Beatriz me contou. Que meus pais sofreram um acidente de carro quando eu era pequeno. Que ela tentou me encontrar depois, mas eu já havia desaparecido no sistema. Helena sentiu seu coração apertar. A teia de mentiras de Beatriz era mais complexa do que imaginava. E os livros? Por que continuar ensinando literatura nas ruas, mesmo depois de perder tudo? Um sorriso triste se formou nos lábios de Rafael, porque era a única coisa que me conectava com quem eu costumava ser. Lembro do meu pai lendo para mim todas as noites. Machado de Assis era seu favorito. Como Eduardo Cury, Helena comentou, observando atentamente sua reação. Rafael congelou. O que você sabe sobre Eduardo Cury? Sei que ele era o primeiro marido de Beatriz. Sei que ele tinha um filho que desapareceu misteriosamente há 25 anos. E sei que ele estava investigando irregularidades em sua empresa antes de... partir. As mãos de Rafael começaram a tremer. Memórias há muito reprimidas começavam a emergir, como bolhas subindo à superfície de um lago profundo. Eu lembro de uma noite. Sua voz estava distante, como se revivesse o momento. Vozes alteradas no escritório do meu pai. Uma mulher gritando. Beatriz. Documentos espalhados pela mesa. Depois, escuridão. Quando acordei, estava em um abrigo para menores. E ninguém sabia quem eu era. Helena segurou sua mão, oferecendo apoio silencioso. Arthur guardou todos os recortes de jornal da época.
todas as investigações que foram arquivadas misteriosamente. Ele nunca deixou de procurar por você. Por isso ela quer esse casamento, Rafael concluiu, a compreensão finalmente o atingindo. Não é sobre nós. É sobre garantir que a verdade permaneça enterrada. E sobre manter o controle sobre as fortunas das duas famílias, acrescentou Helena. Meu pai deixou tudo sob a administração dela até que eu complete 30 anos. Da mesma forma que você, como filho de Eduardo, teria direito à herança dos Cury ao completar 30. O sol havia se posto completamente agora, e as luzes do parque começavam a se acender uma a uma. No lago, os cisnes haviam desaparecido, deixando apenas ondulações suaves na água escura. O que faremos agora? Perguntou Rafael, sua voz carregando uma mistura de determinação e medo. Helena apertou sua mão com mais força. Primeiro, precisamos encontrar provas. Arthur mencionou documentos que seu pai havia reunido, evidências das irregularidades que ele descobriu. Se conseguirmos localizá-los... Beatriz nunca permitirá, Rafael a interrompeu. Ela é perigosa, Helena. O que aconteceu com meu pai? É por isso que precisamos ser mais espertos que ela. Helena sorriu, um plano começando a se formar em sua mente. E eu acho que sei exatamente por onde começar. O antigo edifício na Avenida Paulista guardava mais que escritórios corporativos. Guardava segredos de 2 décadas atrás. Helena e Rafael haviam conseguido acesso ao local graças à ajuda de Arthur, que ainda mantinha contatos com antigos funcionários da construtora Cury. O escritório do seu pai ficava no 20º andar, explicou Arthur, guiando-os através do saguão Art Deco do prédio. Depois que a construtora foi vendida, o andar permaneceu praticamente intocado. Ninguém quis ocupar o espaço. Dizem que dá azar. O elevador subia lentamente, cada andar marcado pelo som metálico do contador. Rafael mantinha os olhos fixos nos números luminosos, suas mãos apertando o corrimão com força suficiente para os nós dos dedos ficarem brancos. Está tudo bem? Sussurrou Helena, tocando levemente seu braço. Esse cheiro, respondeu ele, fechando os olhos. Madeira antiga, café, papel, é familiar demais. Quando as portas se abriram no 20º andar, foram recebidos por um corredor escuro, iluminado apenas pela luz que entrava através das janelas empoeiradas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de seus passos no piso de mármore. Por aqui, Arthur indicou, caminhando até uma porta dupla de madeira maciça. Eduardo passava a maior parte do tempo nesta sala. Foi aqui que ele encontrou os documentos, completou Rafael, sua voz distante. Lembro dele debruçado sobre a mesa, tarde da noite. Papéis espalhados por toda parte. A fechadura cedeu com um clique sob a chave antiga que Arthur carregava. O escritório, embora coberto por uma fina camada de poeira, parecia congelado no tempo. A mesa imponente ainda ocupava o centro do ambiente, de frente para uma vista panorâmica da Avenida Paulista. Beatriz deve ter revirado tudo procurando pelos documentos, comentou Helena, observando as gavetas levemente desalinhadas. Não todos os lugares, respondeu Arthur, aproximando-se de um quadro na parede. Era uma pintura a óleo retratando o skyline de São Paulo. Eduardo sempre foi meticuloso com seus segredos. Havia um cofre aqui. Rafael se aproximou da pintura, suas mãos tremendo levemente ao tocá-la. Atrás do pôr do sol, murmurou ele. Papai sempre dizia que os melhores segredos se escondem onde a luz não alcança. Com cuidado, ele moveu o quadro, revelando um pequeno cofre embutido na parede. O metal estava oxidado pelo tempo, mas o mecanismo parecia intacto. Você se lembra da combinação? Perguntou Helena, contendo a respiração. Rafael fechou os olhos, concentrando-se. Era uma data, o aniversário de alguém. Suas mãos se moveram automaticamente sobre o disco numérico. 15, 08, 53. O cofre abriu com um rangido metálico. Dentro, um envelope amarelado pelo tempo aguardava, selado com o timbre da construtora Cury. Meu Deus, sussurrou Arthur. Ele realmente guardou tudo. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, encontrou dezenas de documentos, recibos, contratos e uma carta manuscrita endereçada a Rafael. É a letra do seu pai, confirmou Arthur, sua voz embargada.
Rafael pegou a carta, seus olhos percorrendo as linhas com uma mistura de emoção e incredulidade. Ele sabia, disse finalmente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ele sabia que Beatriz estava planejando algo. Esta carta, ele explica tudo. Os desvios de dinheiro, as contas fantasmas, como ela manipulou os contratos para assumir o controle da empresa. Mas por que ele não denunciou? Questionou Helena. Por minha causa, Rafael continuou lendo. Ela o ameaçou. Disse que se ele revelasse algo, eu desapareceria. Ele estava planejando fugir comigo naquela noite, mas um barulho no corredor os fez congelar. Passos se aproximavam, o som inconfundível de saltos altos contra o mármore. Beatriz, sussurrou Helena, seu coração disparando. Como ela... O Dr. Martinez, Arthur concluiu empalidecendo. Ele deve ter nos seguido. Helena agiu rapidamente, guardando os documentos em sua bolsa. Precisamos sair daqui. Há outra saída. Rafael assentiu, movendo-se instintivamente para uma porta lateral. A escada de serviço. Eu lembro de usá-la para brincar de esconder quando criança. Os passos estavam mais próximos agora, acompanhados pelo som de vozes. Helena reconheceu a risada fria de sua madrasta ecoando pelo corredor. Vão, ordenou Arthur. Eu os distraio. Encontrem o delegado Silveira na delegacia da Sé. Ele investigou o caso na época. Sempre suspeitou que havia mais por trás da história. Helena hesitou. Arthur, vão, insistiu ele. É hora da verdade vir à tona. Enquanto Helena e Rafael desciam apressadamente pela escada de serviço, o som da voz de Beatriz encheu o corredor lá em cima. Mas agora eles tinham algo que ela nunca esperou encontrar. Provas concretas de suas manipulações e, mais importante, a verdade que ela tentou enterrar por tanto tempo. A delegacia da Sé fervilhava com a atividade típica de uma tarde de quinta-feira. Helena e Rafael atravessaram o saguão movimentado, ainda ofegantes da corrida pelas ruas do centro. O envelope com os documentos pesava como chumbo na bolsa de Helena, cada passo os aproximando mais da verdade, que Beatriz tanto se esforçara para esconder. O delegado Silveira os recebeu em sua sala modesta, onde ventiladores de teto lutavam contra o calor paulistano. Era um homem de meia idade, com olhos perspicazes que pareciam carregar o peso de inúmeros casos não resolvidos. Arthur me ligou, disse ele, indicando as cadeiras à sua frente. Disse que vocês encontraram algo sobre o caso Cury. Helena colocou o envelope sobre a mesa. Mais que algo, delegado. Encontramos tudo. Enquanto Silveira examinava os documentos, sua expressão mudava gradualmente de ceticismo profissional para espanto. Ocasionalmente, ele levantava os olhos para observar Rafael, como se tentasse reconciliar a imagem do homem à sua frente com a do menino desaparecido tantos anos atrás. Isso explica muita coisa, murmurou ele, segurando um conjunto específico de papéis. Os contratos superfaturados, as empresas fantasmas, o dinheiro desviado para contas nas Ilhas Cayman. Eduardo estava montando um caso sólido. Contra Beatriz, completou Rafael, sua voz carregada de emoção. Meu pai descobriu que ela estava roubando a própria empresa, mas antes que pudesse denunciar, ela o ameaçou usando você, Silveira concluiu. Clássico. Mas o que não entendo é por que você desapareceu mesmo assim, se Eduardo planejava fugir com você. Um barulho de passos no corredor interrompeu a conversa. A porta da sala se abriu violentamente, revelando Beatriz, acompanhada por Dr. Martinez e 2 homens de terno. Ora, ora, sorriu ela, seus olhos brilhando com uma fúria controlada. Que reunião adorável! Helena, querida, não sabia que seu interesse por justiça social se estendia a casos arquivados. Senhores, esta é uma investigação oficial, interviu Silveira levantando-se. A senhora não pode... Oh, mas posso, cortou Beatriz, fazendo um gesto para Dr. Martinez, que prontamente apresentou um conjunto de documentos. Tenho aqui uma ordem judicial impedindo qualquer investigação sobre o caso Cury. Questões de família, entende? Questões de família. Helena se levantou, enfrentando a madrasta. Como abandonar uma criança de 5 anos? Como fazer um homem desaparecer para roubar sua empresa? Cuidado com suas acusações, querida, advertiu Beatriz, seu sorriso nunca vacilando. Difamação é um crime sério.
Além disso, tenho certeza que o Instituto Cultural Monteiro não gostaria de perder seu financiamento devido a comportamento inadequado de sua diretora. Rafael, que permanecera em silêncio, finalmente se manifestou. Não precisa mais nos ameaçar, Beatriz. A verdade já está aqui. Ele pegou a carta de seu pai. Nas próprias palavras dele. Uma carta escrita há 2 décadas, por um homem claramente perturbado. Beatriz riu, mas havia uma nota de nervosismo em sua voz. Doutor, Martínez, mostre a eles o outro documento. O advogado produziu outro papel, desta vez com aparência mais antiga. Uma declaração assinada por Eduardo Coury, transferindo todos os seus bens e direitos para Beatriz, incluindo a guarda de seu filho, antes de partir voluntariamente do país. Falsificado, acusou Helena, como tudo que você construiu. Prove, desafiou Beatriz. Enquanto isso, temos um casamento para planejar, não é mesmo? A menos que você queira ver seu precioso instituto fechando as portas. O delegado Silveira, que estivera examinando silenciosamente os documentos durante o embate, pigarreou. Senhora Atenaíse, a senhora mencionou que Eduardo Coury partiu do país? Sim, obviamente. Para a Europa, acredito. Interessante, comentou Silveira, pegando uma pasta antiga de sua gaveta. Porque, segundo os registros da imigração, não há registro de Eduardo Coury deixando o país naquela época. Na verdade, não há registro algum dele após a data em que a senhora afirma ter recebido essa declaração assinada. O sorriso de Beatriz vacilou pela primeira vez. Registros podem ser perdidos, delegado, especialmente registros antigos. Verdade, concordou ele, levantando-se. Assim como pessoas podem ser encontradas, não é mesmo? Principalmente quando há uma investigação federal envolvida. Federal? Beatriz empalideceu visivelmente. Oh, sim, Silveira sorriu pegando seu telefone. Sabe como é? Desvio de recursos, evasão de divisas, documentos falsificados. São Paulo pode ser grande, senhora Atenaíse, mas alguns segredos são grandes demais até mesmo para ela. Helena observou sua madrasta cambalear levemente, apoiando-se em Dr. Martínez. Pela primeira vez desde que a conhecera, Beatriz parecia verdadeiramente abalada, como se o chão sob seus pés estivesse finalmente começando a ceder. A chuva castigava as janelas do Instituto Cultural Monteiro naquela noite, criando sombras dançantes pelos corredores vazios. Helena permanecia em sua sala, organizando os documentos encontrados no cofre de Eduardo, quando Dona Teresa entrou apressadamente. Senhorita Helena, Arthur acabou de ligar. Ele descobriu algo nos arquivos antigos da construtora. Algo sobre um cofre em um banco suíço. Helena sentiu seu coração acelerar. Ele disse o que encontrou. Não pelo telefone, mas... Dona Teresa hesitou. Ele mencionou que tem relação com o dia em que o Sr. Eduardo desapareceu e disse que está vindo para cá agora. O som de saltos no corredor interrompeu a conversa. Beatriz surgiu à porta, sua figura elegante contrastando com a expressão transtornada em seu rosto. Então é aqui que você se esconde, enquanto destrói tudo o que construí? Disse ela, entrando na sala. Seus olhos normalmente frios agora brilhavam com uma fúria mal contida. O que você construiu, Beatriz? Um império baseado em mentiras? Helena se levantou, enfrentando a madrasta. Ou deveria dizer, em documentos forjados e uma herança roubada. Beatriz riu, um som amargo que ecoou pela sala. Você não entende, não é? Acha que tudo é preto no branco, certo e errado? Eduardo era fraco, preocupado demais com ética e moral para ver as oportunidades à sua frente. A construtora estava afundando antes de eu assumir o controle. E por isso você o fez desaparecer? Por dinheiro? Por sobrevivência, explodiu Beatriz. Você acha que eu tinha escolha? Uma mulher sozinha no mundo dos negócios nos anos 90? Eduardo ia arruinar tudo com sua obsessão por fazer a coisa certa. Eu apenas acelerei o inevitável. O som do elevador chegando ao andar chamou a atenção de ambas. Rafael entrou na sala seguido por Arthur, que carregava uma pasta antiga. Beatriz, disse Arthur, sua voz carregada de uma autoridade que Helena nunca havia ouvido antes. Encontrei os registros do cofre na Suíça, o cofre que Eduardo abriu uma semana antes de desaparecer. O rosto de Beatriz perdeu toda a cor.
Impossível. Aqueles registros foram destruídos. Não todos, respondeu Arthur, retirando um documento da pasta. Eduardo era meticuloso. Ele deixou cópias com seu advogado na Suíça. Cópias que só poderiam ser acessadas se algo acontecesse com ele. Ou quando seu filho completasse 30 anos. Rafael deu um passo à frente, suas mãos tremendo levemente ao pegar o documento. O cofre continha mais provas? Não apenas provas, continuou Arthur. Continha a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Eduardo gravou tudo, Beatriz. A discussão no escritório, suas ameaças, o plano que você tinha para assumir a empresa. E daí? Cortou Beatriz, sua voz agora trêmula. Vocês não podem provar nada. Eduardo se foi. Os documentos originais desapareceram. E tudo o que vocês têm são especulações e papéis velhos. Não exatamente. Uma nova voz soou da porta. O delegado Silveira entrou, acompanhado por 2 policiais. As autoridades suíças acabaram de abrir o cofre, senhora Athenaise. E sabe o que encontramos? Um pendrive, com gravações muito interessantes. Helena observou sua madrasta cambalelar, apoiando-se na mesa para não cair. Você não entende, sussurrou Beatriz, sua máscara de controle finalmente se despedaçando. Eu fiz o que precisava ser feito. Eduardo ia doar metade da fortuna da empresa para obras sociais. Ia distribuir ações entre os funcionários. Tudo o que construímos, jogado fora por idealismo tolo. Então você o ameaçou usando o próprio filho, concluiu Helena, a compreensão final a atingindo. Mas ele não cedeu, dele? Ele escolheu proteger seus princípios. E o filho, completou Rafael, sua voz embargada. A carta no cofre, ele sabia que você planejava algo. Por isso me mandou para longe naquela noite, com a babá, para me proteger. Uma pena que a babá tenha sofrido aquele acidente antes de poder te entregar ao orfanato que Eduardo havia arranjado, comentou Beatriz, um último resquício de crueldade em sua voz. O destino tem dessas ironias, não é? Você acabou nas ruas de qualquer jeito. O som de algemas se fechando ecoou pela sala, enquanto os policiais se aproximavam de Beatriz. O delegado Silveira começou a ler seus direitos, sua voz profissional mascarando a satisfação de finalmente resolver um caso que o assombrara por 2 décadas. Helena se aproximou de Rafael, segurando sua mão em silêncio enquanto observavam Beatriz ser levada. Lá fora, a chuva começava a diminuir, como se a própria cidade respirasse aliviada com o fim de um segredo há tanto tempo guardado. Uma semana após a prisão de Beatriz, o Instituto Cultural Monteiro pulsava com uma energia renovada. Os corredores, antes silenciosos e formais, agora ecoavam com vozes animadas e planos para o futuro. Helena estava em seu escritório, reorganizando pilhas de documentos, quando Rafael entrou, carregando 2 xícaras de café. Achei que precisasse disso, disse ele, colocando uma das xícaras sobre a mesa. Os advogados acabaram de sair da reunião com Arthur. A transferência das empresas está quase finalizada. Helena sorriu, pegando a xícara. Como você está lidando com tudo isso? Não deve ser fácil assumir o controle de um império do dia para a noite. Na verdade, Rafael sentou-se, seu rosto revelando uma serenidade que surpreendia, após tudo que haviam passado. Estou pensando em seguir os planos originais do meu pai, transformar a construtora em algo mais significativo. Como assim? Encontrei mais documentos no cofre suíço, plantas, projetos. Meu pai tinha uma visão diferente para a empresa. Ele queria usar nossa expertise em construção para fazer a diferença real na cidade. Habitação popular, revitalização de áreas degradadas, centros culturais em comunidades carentes. Helena sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Ele seria muito orgulhoso de você, Rafael. Assim como seu pai ficaria orgulhoso de você, respondeu ele, pegando sua mão sobre a mesa. Por manter o instituto funcionando mesmo sob as ameaças de Beatriz, por nunca desistir de ajudar as pessoas. Um movimento na porta interrompeu o momento. Arthur entrou, carregando uma caixa antiga. Desculpem interromper, mas achei que gostariam de ver isso, disse ele, colocando a caixa sobre a mesa. Encontrei no apartamento de Beatriz, escondida no fundo de um armário. Dentro da caixa, havia fotografias antigas, documentos pessoais
e um álbum empoeirado. Rafael o abriu com cuidado, suas mãos tremendo levemente ao reconhecer as imagens. "São fotos minhas com meu pai", sussurrou ele, passando os dedos sobre uma fotografia onde um homem sorria ao lado de um menino pequeno no Parque Ibirapuera. Ela guardou tudo isso? Por quê? "Talvez até Beatriz não fosse totalmente imune à culpa", respondeu Arthur suavemente. "Ou talvez ela simplesmente não conseguisse se livrar completamente do passado." Helena observou, enquanto Rafael folheava o álbum, cada página revelando mais memórias de uma vida interrompida brutalmente. Era como assistir alguém recuperar pedaços de sua própria história, peça por peça. "Sabe o que é mais irônico?", comentou Rafael, parando em uma foto onde ele, ainda criança, brincava com um jogo de construção. "Todo esse tempo nas ruas ensinando literatura para quem quisesse aprender, eu estava sem saber, honrando o legado do meu pai. Ele sempre dizia que educação e moradia digna eram direitos fundamentais. E agora você pode continuar esse trabalho, mas em uma escala muito maior", completou Helena. "Juntos podemos unir os recursos da construtora com a experiência do Instituto." Arthur sorriu, observando os dois jovens com um olhar paternal. Eduardo e Ricardo ficariam orgulhosos de ver seus filhos trabalhando juntos dessa forma. Eles sempre compartilharam a mesma visão de uma São Paulo mais justa e humana. Um raio de sol atravessou a janela do escritório, iluminando a cidade que se estendia até o horizonte. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas agora, para Helena e Rafael, ela parecia diferente. Não era mais apenas a cidade que os separara, mas o lugar onde seus destinos se reencontraram, onde a verdade finalmente viera à tona. Então, Helena se levantou, caminhando até a janela. "Ainda vamos nos casar?" Rafael riu, juntando-se a ela. "Bem, tecnicamente ainda estamos noivos, mas dessa vez..." Ele pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. "Dessa vez é por escolha própria. Se você quiser, é claro." "Com uma condição", respondeu Helena sorrindo. "A cerimônia tem que ser na Praça da Sé, onde tudo começou." "Onde tudo recomeçou", corrigiu ele suavemente. Arthur pigarreou discretamente, dirigindo-se à porta. "Vou deixar vocês conversarem. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas acho que merecem este momento." Quando a porta se fechou atrás dele, Helena e Rafael permaneceram em silêncio, observando a cidade que havia sido cenário de tanto sofrimento, mas que agora se apresentava como uma tela em branco, pronta para receber os novos capítulos de suas vidas. "Você acha que conseguiremos?", perguntou Helena depois de um momento. "Fazer a diferença que nossos pais sonhavam?" Rafael sorriu, aquele mesmo sorriso que ela havia conhecido na praça meses atrás. "Se aprendi algo nas ruas, é que até a menor das ações pode gerar ondas de mudança. E agora não estamos mais sozinhos." O sol da tarde banhava a cidade em tons dourados. E lá embaixo, na Praça da Sé, as pessoas continuavam suas vidas, alheias à história de amor, perda e redenção que se desenrolara em seus caminhos. Mas agora, graças a dois jovens que se recusaram a aceitar as mentiras do passado, muitas dessas vidas estavam prestes a mudar para melhor. A Praça da Sé despertava com o sol da manhã, suas árvores centenárias testemunhando mais um dia histórico. No lugar onde antes Rafael dava aulas de literatura para pessoas em situação de rua, agora se erguia um palco improvisado. Cadeiras brancas se alinhavam em fileiras organizadas, enquanto flores coloridas decoravam cada espaço disponível. "Tem certeza que quer fazer isso aqui?", perguntou Arthur, ajustando a gravata de Rafael. "Poderíamos ter escolhido um dos salões mais elegantes da cidade." Rafael sorriu, observando as pessoas que começavam a chegar. Entre os convidados elegantemente vestidos, via-se também rostos familiares das ruas. Seus antigos alunos agora participando de programas de capacitação profissional oferecidos pela Fundação Coure Monteiro. "Não poderia ser em outro lugar", respondeu ele. "Foi aqui que encontrei meu caminho de volta, onde Helena me viu não como um caso de caridade, mas como um ser humano." Do outro lado da praça, no escritório improvisado montado dentro da catedral, Helena terminava seus preparativos. Dona Teresa ajudava com os últimos detalhes do vestido,
Uma peça elegante, mas simples, muito diferente do modelo ostentoso que Beatriz havia escolhido meses atrás. O instituto nunca esteve tão movimentado, comentava Dona Teresa, ajustando o véu. As novas parcerias com a construtora estão transformando vidas. Helena sorriu, lembrando-se dos últimos meses. A fusão entre o Instituto Cultural Monteiro e a antiga construtora Cory havia criado algo único, um projeto que combinava moradia social, educação e oportunidades de trabalho. Papai sempre dizia que negócios só fazem sentido quando beneficiam a comunidade, respondeu Helena, ajeitando um pequeno broche em forma de livro, presente de Rafael. Ele e Eduardo compartilhavam essa visão. Um leve toque na porta interrompeu a conversa. O delegado Silveira entrou, visivelmente emocionado em seu terno de gala. Desculpe a intromissão, disse ele, mas achei que gostaria de saber. O julgamento de Beatriz foi marcado para o próximo mês. As provas do cofre suíço são irrefutáveis. Helena assentiu silenciosamente. Apesar de tudo, não conseguia sentir satisfação com o destino de sua madrasta. Apenas uma profunda tristeza pelo que a ambição e o medo podem fazer com uma pessoa. E as investigações sobre... Ela hesitou, incapaz de completar a frase. Ainda estamos procurando, respondeu Silveira suavemente. Mas com as confissões de alguns antigos associados de Beatriz, estamos próximos de descobrir o que aconteceu com Eduardo naquela noite. Rafael havia decidido que, independente do que descobrissem, o importante era honrar a memória de seu pai através de ações, não de vingança. O projeto de habitação social que estava desenvolvendo nos terrenos da antiga construtora levaria o nome de Eduardo Cory. Lá fora, a praça agora estava repleta. Moradores de rua que Rafael havia ajudado sentavam-se ao lado de empresários e socialites. Crianças das comunidades atendidas pelo instituto corriam entre as cadeiras, distribuindo flores. Está na hora, anunciou Arthur, retornando ao escritório. Todos estão esperando. Helena deu uma última olhada no espelho. Seu reflexo mostrava não apenas uma noiva, mas uma mulher que havia encontrado seu propósito. As últimas palavras da carta de Eduardo Cory, encontrada no cofre, ecoavam em sua mente. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de construir para os outros. Vamos, disse ela, pegando seu buquê. Está na hora de começar um novo capítulo. Quando as portas da catedral se abriram e a música começou a tocar, o sol da manhã iluminou a praça como um holofote natural. Helena começou sua caminhada pelo corredor improvisado, cada passo a levando mais perto, não apenas de Rafael, mas de um futuro que seus pais haviam sonhado. No altar improvisado, Rafael a esperava, seus olhos brilhando com a mesma intensidade que ela havia notado naquele primeiro encontro. Ao seu lado, uma cadeira vazia com uma rosa branca representava seu pai. Do outro lado, outra cadeira com uma foto do pai de Helena completava o quadro. A cidade continuava seu ritmo frenético ao redor da praça, mas naquele momento, naquele espaço, o tempo parecia ter parado. Era como se São Paulo inteira fizesse uma pausa para testemunhar não apenas uma união, mas o nascimento de algo maior, uma promessa de mudança, uma história de redenção, um futuro construído sobre as bases do amor e da justiça social. Um ano após o casamento na Praça da Sé, o pôr do sol paulistano pintava o céu em tons de rosa e laranja, criando um espetáculo digno da ocasião. No terraço do recém-inaugurado Centro Cultural Eduardo Cory, dezenas de pessoas se reuniam para celebrar não apenas a conclusão do projeto, mas uma transformação muito maior. Helena e Rafael circulavam entre os convidados, parando ocasionalmente para cumprimentar rostos conhecidos. O espaço, que antes era um terreno abandonado da antiga construtora, agora abrigava uma estrutura moderna e acolhedora, com biblioteca, salas de aula, teatro e um restaurante-escola. Carlos conseguiu emprego na editora, comentou Rafael, acenando para um de seus antigos alunos das aulas de literatura na praça, agora vestindo um terno bem cortado. E Marina está dando aulas de matemática aqui no centro. Helena sorriu, observando o grupo de ex-moradores de rua que haviam passado pelo programa de capacitação. Cada história de sucesso era uma pequena vitória, um tijolo na construção de uma cidade mais justa.
Arthur ligou mais cedo, disse ela, guiando Rafael até um canto mais tranquilo do terraço. O julgamento de Beatriz terminou. Rafael assentiu silenciosamente, seus olhos percorrendo a cidade que se estendia até o horizonte. Quanto tempo? 15 anos. Mas o mais importante, ela finalmente falou a verdade sobre aquela noite. A confissão de Beatriz havia trazido um fechamento que Rafael nem sabia que precisava. Eduardo Coury não havia simplesmente desaparecido. Ele havia sido forçado a deixar o país sob ameaças, acreditando que assim protegeria seu filho. O acidente que o vitimou na estrada para o aeroporto não havia sido um acidente, afinal. Sabe o que é estranho? Refletiu Rafael, entrelaçando seus dedos com os de Helena. Depois de tudo, não sinto raiva. Apenas pena. Ela passou tanto tempo construindo mentiras que perdeu a capacidade de ver a verdadeira riqueza da vida. Como ajudar os outros? Completou Helena, sorrindo ao ver um grupo de crianças passando, carregando livros da biblioteca. Exatamente. Olhe para tudo isso. Ele fez um gesto abrangendo o centro cultural. É maior que nós, maior que a dor do passado. É o legado que nossos pais sonharam. Dona Teresa aproximou-se carregando uma pasta. Desculpem interromper, mas os documentos da nova filial no Grajaú chegaram para assinatura. E Arthur está procurando vocês. Parece que o prefeito quer discutir a expansão do programa de habitação social. Helena pegou a pasta, mas antes que pudesse abri-la, uma comoção na entrada do terraço chamou sua atenção. O delegado Silveira havia chegado, acompanhado por uma senhora idosa que fez Rafael congelar em seu lugar. Não pode ser, sussurrou ele, dando um passo à frente. Rafael, chamou Silveira, seu rosto iluminado por um sorriso. Encontramos sua antiga babá. Maria estava vivendo em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais todo esse tempo. A senhora, agora com os cabelos brancos, mas com os mesmos olhos gentis que Rafael lembrava de sua infância, abriu os braços. Meu menino, pensei que nunca mais o veria. O reencontro emocionado atraiu a atenção dos convidados. Maria, entre lágrimas, contou como havia sobrevivido ao acidente armado por Beatriz, mas perdera a memória temporariamente. Quando finalmente se recuperou, anos haviam se passado e ela acreditava que Rafael estava perdido para sempre. Seu pai me fez prometer que o protegeria, disse ela, segurando as mãos de Rafael. Me perdoe por não ter conseguido. Você me salvou naquela noite, respondeu ele, sua voz embargada. Me deu a chance de encontrar meu próprio caminho, e olhe onde ele me trouxe. Helena observava a cena com lágrimas nos olhos, sentindo que mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava. No céu, as primeiras estrelas começavam a aparecer, brilhando sobre a cidade que havia testemunhado tantas histórias de perda e recomeço. Venha, chamou Rafael, estendendo a mão para Helena. Quero que você conheça a mulher que me ensinou minhas primeiras letras. Foi ela quem me fez amar a literatura. Enquanto o casal apresentava Maria aos amigos e colaboradores, Arthur observava a cena de um canto do terraço, seu coração cheio de uma alegria que há muito não sentia. A promessa que fizera aos seus amigos, Eduardo e Ricardo, de proteger seus filhos, finalmente havia se cumprido de uma maneira que nem ele poderia ter imaginado. O centro cultural fervilhava de vida e possibilidades. Nas salas de aula, sonhos estavam sendo construídos. Na biblioteca, horizontes se expandiam. No restaurante-escola, novos caminhos profissionais se abriam. E ali, no terraço, sob o céu estrelado de São Paulo, uma história de amor provava que o bem sempre encontra uma maneira de triunfar. Helena e Rafael, de mãos dadas, eram a prova viva de que o destino tem formas misteriosas de corrigir injustiças e reunir almas separadas. Seu amor, nascido entre os desafios e provações, havia se transformado em uma força capaz de mudar, não apenas suas próprias vidas, mas as de uma comunidade inteira. E assim, enquanto a noite caía sobre a cidade, o legado de duas famílias, Coury e Monteiro, continuava a crescer e florescer, provando que o verdadeiro amor, aquele que se estende além dos limites pessoais e alcança o próximo, tem o poder de transformar não apenas corações, mas também o mundo ao seu redor.